O Titanic era o maior navio de passageiros em serviço na época e foi considerado inafundável. Durante sua viagem inaugural, ele colidiu com um iceberg e afundou, matando 1.500 das 2.208 pessoas a bordo. Em 1985 foi encontrado os destroços do navio por um acaso e várias expedições subsequentes foram realizadas para estudar e documentar o naufrágio. Muitos artefatos intrigantes foram recuperados das profundezas e será isso que nós iremos ver aqui hoje. Eu sou o Pocky, hoje nós vamos ver coisas aterrorizantes recuperadas do Titanic. Então já vai deixando seu like, clica aí no botão do gostei, também já vai embaixo, clica no botão de se inscrever porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Agora, vamos lá pra gente ver quais são essas coisas que foram recuperadas do Titanic. O músico Wallace Hartley era um dos integrantes que tocava violino da orquestra do navio Titanic, tal orquestra que acabou ficando muito conhecida devido ao filme exibido em 1997. De acordo com relatos e testemunhos de sobreviventes, Wallace Hartley e sua orquestra continuaram tocando música para acalmar os passageiros enquanto o Titanic afundava. Esses relatos afirmam que Hartley foi visto com seu violino até o último momento. Em 2006, um violino foi recuperado de destroços dentro de uma bolsa supostamente perto do local do naufrágio e foi atribuído ao Wallace Hartley. No entanto, a autenticidade desse violino tem sido um objeto de debate e análise científica desde então. Segundo algumas informações, depois de vários testes e análises, acabaram concluindo que, de fato, o violino era do músico no dia. Mas lembrando que mesmo com relatos, rumores e informações que levam a crer que realmente o violino era do músico, que provavelmente deva ser realmente, nada foi confirmado ou oficializado. Uma das cartas mais conhecidas envolvendo passageiros do Titanic é a do homem chamado Alexander Oscar Robertson. Ele era um passageiro da primeira classe e no dia 13 de abril de 1912 resolveu escrever uma carta para sua mãe, mostrando sua visão otimista e entusiasmada de sua experiência a bordo do Titanic, antes do trágico naufrágio que ocorreu apenas algumas horas após a escrita da carta. Em sua escrita, Alexander cita por diversas vezes o quão seguro era o navio e que nada podia derrubá-lo, além de ressaltar toda a estrutura magnífica e luxuosa do navio, na qual ele estaria ansioso para contar aos seus familiares e amigos quando retornasse. Bom, como sabemos, ele acabou não conseguindo retornar para casa, mas a carta acabou sendo encontrada em seus pertences logo após o naufrágio. A carta acabou ficando, digamos que, meio oculta até um certo momento, pois ao ser leiloada, ela acabou ganhando mais notoriedade, ficando conhecida mundialmente, principalmente pela escrita otimista sobre o quão o navio era resistente e que nada podia derrubá-lo. Como nós vimos, não foi bem isso. Poucos dias depois do naufrágio do Titanic, buscas se iniciaram na região para encontrar os corpos das vítimas. Apenas cerca de 300 corpos foram recuperados, sendo apenas alguns de crianças. Mas houve uma criança que se destacou para os socorristas, e por quase 100 anos ninguém sabia a identidade da chamada criança desconhecida do Titanic. Os socorristas ficaram perturbados ao encontrar uma criança tão pequena e ficaram surpresos que nenhum parente se apresentou para identificar o bebê depois. O bebê acabou sendo enterrado como desconhecido, e durante anos estudos tentavam descobrir quem realmente era aquela criança, até que depois de mais de 100 anos, o mistério ganhou novas caras, quando o Museu Marítimo do Atlântico recebeu algumas novas evidências. Aparentemente, um policial chamado Clarence Northover foi designado para guardar os corpos e pertences dos falecidos do Titanic em 1912. A maioria das roupas
estampas foram queimadas para evitar que ladrões guardassem como lembrança. Mas depois de encontrar um minúsculo par de sapatinhos de couro, Northover não teve coragem de queimá-los. Em vez disso, ele manteve os sapatos em seu escritório na sede da polícia. Quando Northover morreu, seu neto doou os sapatos da bebê para o Museu Marítimo do Atlântico, dando a eles uma nova e crucial evidência. Com as evidências adicionais dos sapatos, os pesquisadores conseguiram chegar à conclusão de que os sapatos eram da até então criança desconhecida, que finalmente foi identificada como Sidney Goodwin, um menino de 19 meses que tinha 5 irmãos e parecia estar viajando com sua mãe e seu pai a bordo do Titanic. Leather shoes played an enormous role in solving one of the most poignant mysteries in the tragedy that was the Titanic. A família inteira de Sidney Goodwin acabou falecendo no desastre. Mesmo com a descoberta, os familiares vivos da criança resolveram não mudar a lápide para o seu nome, pois, segundo eles, a criança desconhecida representava todas as crianças que perderam a vida no trágico naufrágio. Os primeiros destroços do Titanic foram encontrados em 1º de setembro de 1985 por uma expedição liderada por Robert Ballard. Ballard é um oceanógrafo e explorador e ele utilizou um submarino controlado remotamente chamado Argo, equipado com câmeras e sonares para localizar os destroços. Os destroços foram encontrados a uma profundidade de 3.800 metros, no leito do Oceano Atlântico, a cerca de 600 quilômetros da costa de Newfoundland, lá no Canadá. O local do naufrágio é conhecido como o local do Titanic. A descoberta dos destroços do Titanic foi um marco significativo, pois o navio havia sido considerado perdido por mais de 70 anos desde o seu naufrágio em 1912. A exploração dos destroços revelou informações valiosas sobre a condição do navio e ajudou a esclarecer os eventos daquela noite trágica. Por conta do tempo já no fundo do mar, o navio tinha uma condição mais precária, com várias partes mais quebradiças, mas mesmo assim eles ainda conseguiram retirar uma parte bem grande do casco do navio, que foi revitalizada e colocada em um museu, ficando conhecido como o Grande Pedaço. O sino de emergência do Titanic é um item icônico e muito simbólico relacionado ao naufrágio do navio. Durante o tempo de operação do Titanic, o sino de emergência era usado para transmitir sinais sonoros para a tripulação e os passageiros, alertando-os sobre situações de emergência. O sino de emergência do Titanic é um item icônico e muito simbólico relacionado ao naufrágio do navio. Em alguns vídeos é possível encontrar algumas réplicas que foram feitas a partir de informações e da visualização do original mesmo em decomposição. O sino também acabou ficando muito conhecido por conta do filme, onde podemos ver um funcionário da tripulação o tocando por 3 vezes, a fim de avisar que estariam prestes a bater em um enorme iceberg. Mas, como já sabemos, acabou não dando tempo de desviar. Sendo assim, esse sino que foi encontrado foi literalmente o sino que foi tocado para tentar avisar sobre o iceberg. Adolf Seyfried foi um químico que estava a bordo do Titanic na primeira classe. Ele acabou sobrevivendo ao naufrágio, mas os seus pertences acabaram ficando na embarcação e, claro, que se perdendo no fundo do oceano. Adolf estaria indo para Nova York, aonde levava alguns frascos de perfume que teria testado a fim de desenvolver e comercializar novos perfumes por lá. Mas os seus frascos com as fragrâncias acabaram ficando perdidos, até que em uma expedição para encontrar destroços e preservar a área do Titanic, a caixa com os frascos de perfume de Adolf acabaram sendo encontradas. Infelizmente, ele já não estava entre nós para ver o acontecido, mas a situação acabou se tornando uma curiosa notícia. Adolf Seyfried levava em sua mala 64 frascos de perfume, dos quais 62 foram recuperados do fundo do mar em uma caixa de couro. We recovered the bag in, I think, 1998, and
Mr. Salfeld did survive. Em uma exposição feita em 2007 no Canadá, os visitantes poderiam sentir os perfumes do século passado através de buracos em uma caixa onde colocaram as fragrâncias desenvolvidas por Adolf. Uma outra curiosidade é que especialistas estudaram e conseguiram desvendar a composição utilizada pelo químico para desenvolver os perfumes. Através disso, eles desenvolveram um perfume chamado de Legacy 1912 Titanic, que foi muito vendido e fez muito sucesso na época. Durante as expedições aos destroços do Titanic, várias joias e itens de valores foram recuperados e documentados. Dentre eles, um dos mais famosos é a chamada Coração do Oceano, um colar com um grande diamante azul que também aparece no filme. No entanto, é importante notar que a história fictícia do colar no filme não tem relação com o naufrágio real do Titanic. Também foram encontrados diversos anéis e pulseiras de ouro e prata nos destroços, pertencentes a passageiros que viajavam com suas joias pessoais. Outro item que também acabou sendo encontrado foram os relógios de bolso, feitos de ouro e prata e que, surpreendentemente, alguns ainda funcionavam. Além de joias montadas, foram encontrados também diamantes e gemas preciosas soltas, que podem ter sido parte de peças de joalheria que se desmontaram com o tempo. É importante destacar que muitas das joias encontradas nos destroços do Titanic estavam em estado de corrosão ou danificados devido à exposição prolongada à água do mar. Os itens recuperados são preservados e exibidos em museus e exposições para contar a história do Titanic e das pessoas que estavam a bordo. Durante as expedições aos destroços do Titanic, também foram encontrados vários coletes salva-vidas. Esses coletes eram feitos de lixa de cortiça, que proporcionava flutuabilidade e eram cobertos por lona para maior durabilidade. Os coletes salva-vidas encontrados nos destroços do Titanic são peças históricas significativas, pois representam um dos equipamentos de segurança utilizados no navio. Alguns desses coletes estão em condições precárias devido à exposição prolongada água do mar, enquanto outros foram preservados com sucesso e podem ser vistos em museus e exposições relacionados ao Titanic. Além dos coletes salva-vidas, também foram encontrados outros itens relacionados à segurança, como botes salva-vidas e aros salva-vidas. Esses artefatos acabaram colaborando para historiadores entenderem melhor como funcionavam as medidas de segurança implementadas no navio na época, além de ajudar a contar a história trágica do naufrágio e das tentativas de sobrevivência. Em uma determinada época começou a circular muito na internet a notícia de que finalmente teriam encontrado o corpo de Jack no fundo do mar, vítima do trágico naufrágio do Titanic. Aquele mesmo que ficou famoso sendo interpretado por Leonardo DiCaprio no filme de 1997. O filme, que é baseado em certa parte diante de fatos reais, acabou confundindo e intrigando muitas pessoas que acreditavam que o personagem Jack do filme teria realmente existido na vida real. Mas sinto lhe informar que o personagem Jack, como podemos ver no filme, não existiu de verdade e foi criado apenas para estar no filme contando sua história de amor. Promise me now, Rose. Existia sim um Jack Dawson dentro do Titanic na vida real, mas ele fazia parte da tripulação e trabalhava no navio. Não tinha nenhuma história de amor que o envolvia e por isso todas essas informações do corpo encontrado são fake news para chamar a atenção e conseguir visibilidade. Durante as expedições aos destroços do Titanic foram recuperados diversos artefatos e equipamentos, incluindo partes do sistema de comunicação do navio e o seu telégrafo, que já estava bem deteriorado. O telégrafo do Titanic era um sistema de comunicação utilizado para enviar mensagens telegráficas entre o navio e outras estações em terra. Era operado pelos operadores de rádio a bordo e desempenhou um papel importante nas comunicações durante a viagem trágica do Titanic.
Ele acabou sendo encontrado um pouco distante da parte principal do naufrágio, provavelmente por conta das correntes marítimas, e estava já em um estado avançado de corrosão. Só foi possível identificá-lo por conta de seu formato, que ainda não havia sido desfeito. Como dito antes, muitas expedições acabaram sendo feitas desde a descoberta da localização exata do naufrágio do Titanic. Nessas expedições, muitas coisas que vão desde partes do navio até coisas pessoais dos passageiros foram encontradas. Mas uma das coisas que mais chamaram a atenção foram os restos de brinquedos encontrados nas proximidades do naufrágio, que provavelmente seriam das crianças que estavam na embarcação. Pedaços de bonecos e bonecas em mau estado de conservação devido à água do mar foram retirados e diversas fotos desses objetos circularam na internet. Como se tratavam de brinquedos bem antigos e já deteriorados, as imagens acabaram passando um pouco de medo devido ao ar macabro envolvido. Alguns desses itens, bem curiosos e segundo muitas pessoas macabros, podem ser encontrados em museus e exposições que envolvem um naufrágio. Esse foi o vídeo, deixe seu like, beijão, falou e tchau!